porque quem conversa sozinho é doido. Mera irmã, a gente já conversa sozinho, que é justamente pra não endoidar. Não, porque se não fosse isso, minha filha, a gente saía por aí, mordendo a canela do povo, porque tem dia que a gente tá só o veneno. Se a gente não conversar sozinho, a gente fica louco mesmo de vez. Mas, rapaz, agora eu vi mesmo. Se um dia tu me ver conversando sozinha, minha filha, é porque eu tô em reunião, viu? Porque na minha empresa, eu sou a gerente, eu sou a funcionária, eu sou a tesoureira, então se tu me ver conversando por aí, eu tô em reunião. Tem dia, minha filha, que se a gente não conversar sozinha, aí sim a gente enlouquece. Mas, rapaz, o tanto de gente que tem por aí que fica falando sozinho, não tá escrito. Então, ó, se for doido, é muito doido, viu? Mas antes a gente conversar sozinho do que sair por aí dando uns tabefe não. As coisas é assim mesmo, a gente conversa sozinho, bebe a cervejinha da gente e por aí a gente vai. Eu mesmo nem me importo, que as pessoas ficam me chamando de doido. Mas, rapaz, conversa sozinha mesmo. Conversa sozinha e pronto. Mas antes tá conversando sozinho do que tá conversando com um certo tipo de gente que só fica querendo saber da vida da gente pra sair falando mal pros outros. Mas, rapaz, ó, é muito melhor, viu? E a gente vai endoidar, é? Não, minha filha, porque se a gente não conversar sozinha, a gente vai endoidar. Eu vou morrer.